Questão número 8. Um bloco de massa 3 kg é pressionado contra uma parede vertical por uma força de intensidade F, conforme a ilustração. Então, eu tenho aqui uma parede, né, fixa, eu tenho uma partícula e alguém, né, está aplicando sobre ela essa força horizontal aqui. Considerando a gravidade 10 e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede 0,2 e o coeficiente de atrito cinético como 0,15, qual é o valor máximo da força para que o bloco desça em equilíbrio dinâmico? Então, assim, a pergunta dele, ela tende a te levar ao erro, porque ele pergunta o coeficiente de atrito dinâmico. Aí você logo pensa, né, qual é o valor da F para que haja equilíbrio dinâmico. E aí você logo pensa, se é dinâmico, então o atrito que eu vou usar, ele é o cinético. Não é. Como nós já havíamos falado antes, né, se o exercício fala pra gente de equilíbrio, seja ele o equilíbrio estático, seja ele o equilíbrio dinâmico, para o estado de equilíbrio, a força resultante, ela tem que ser zero. Então, isso significa que eu não posso produzir aceleração nesse sistema. E se eu não posso produzir aceleração no sistema, o coeficiente de atrito que eu tenho que utilizar é o coeficiente de atrito estático, não o coeficiente de atrito dinâmico. Então, vamos calcular o valor dessa F, obviamente decompondo as forças sobre essa partícula. Aqui eu tenho já um caso mais diferente do normal, né? Geralmente elas estão apoiadas numa superfície horizontal, só que aqui está apoiado numa superfície vertical. Eu tenho aqui a força peso, que é a força que a Terra faz sobre a partícula. Eu tenho aqui a força de contato, que é a força normal, e esse daqui é um bom exemplo para vermos que peso e normal, elas nem sempre pertencem à mesma direção. Nesse exemplo aqui, a força peso é vertical para baixo e a força normal é horizontal esquerda. E o que vai fazer, né, o que vai determinar o equilíbrio dessa partícula? Porque da forma que está se apresentando as forças, o peso levará essa partícula para baixo com aceleração. Não tenho nenhuma força que se opõe a ele. Então, quem vai determinar esse equilíbrio é a atuação da força de atrito se opondo à força-peso, que é ela que tenta ser, né, a responsável pelo movimento. Então, na condição de equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Qual seria a nossa força resultante? São as forças paralelas ao movimento, forças perpendiculares estão fora, então, ó, normal e a própria F aqui estão fora. Quem faz papel aqui de força resultante? Peso e Φ. Peso a favor do movimento, sinal positivo. Φ contra o movimento, sinal negativo. Então, a força resultante vai ficar peso menos a Φ é igual a massa vezes aceleração, mas na condição de equilíbrio, a aceleração é zero, então o produto MA também vai ser zero. Então, para essa situação, eu preciso que a força peso seja igual à força de atrito. E o exercício deu para a gente a massa da partícula, a massa vale 3, então o peso vale 30. Então, 30 é igual a quê? μ vezes a normal. Condição de equilíbrio é atrito estático, então ficaremos com 30, é 0,2 vezes a normal. Então, a normal tem que valer 30 dividido por 0,2, o que dará 150 newtons. O exercício pede pra gente, né, qual o valor máximo dessa F. E aí eu observo que a F pertence ao eixo horizontal. E analisando o eixo horizontal também está em equilíbrio. E o que determina o equilíbrio do eixo horizontal? Que a F, que é horizontal para a direita, seja numericamente igual à força normal, que é horizontal para a esquerda. Então, o valor máximo que essa força pode ter para garantir o equilíbrio dinâmico é de 150 newtons, letra D.